Oi, pessoal do oitavo ano, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Então, vamos a mais uma aula de geografia. Hoje, pessoal, nós vamos continuar nossos estudos sobre o continente americano. Mas hoje nós vamos analisar um tópico diferente. Nós vamos analisar o clima da América, certo? Então, vamos iniciar com esse tópico, a diversidade natural da América, sendo o tema central do nosso capítulo, ok? Nós vamos observar os conteúdos das páginas 218 a 221 do livro de Geografia. Só para que possamos centralizar, né, o nosso objeto de estudo, tem essa figura que representa o mapa de todo o continente americano, certo? Para observarmos apenas o elemento que iremos falar. Então, como primeiro tópico, nós temos condições climáticas na América ou condições climáticas da América como um todo, certo? Vamos analisar o continente de uma forma completa. Então, antes da gente iniciar essa questão das condições climáticas, vamos só fazer uma breve análise do que exatamente seria o clima. O que é o clima? O clima, de uma forma bem simples, ele nada mais é do que uma variação do tempo atmosférico, certo? E para que chegamos a dizer o nome de um determinado clima em uma determinada parte do mundo, não é tão simples. Nós não podemos observar em questão de meses, em questão de um ano, por exemplo, e dizermos, o clima dessa área é quente. O clima dessa área é um clima polar. Não. Para chegarmos a dizer o nome de um determinado clima, temos que observar por vários e vários e vários anos. Por quê? Tem uma relação muito forte com a questão do tempo. Nós temos que observar a frequência de chuva, temos que observar a presença dos ventos, a velocidade dos ventos, a umidade que existe nesses ventos. Então, são vários elementos que vão determinar o clima de uma dada região. É bastante comum termos o questionamento: mas clima é a mesma coisa que tempo? Não. Quando nós falamos do tempo, nós estamos falando em um elemento que ele pode mudar constantemente. Ele pode mudar em questões de minutos, em questões de horas. Por exemplo, podemos amanhecer o dia e estar extremamente nublado, né? Com aquela percepção de que vai chover, de que vai ter uma precipitação. Pode ter uma grande ocorrência dos ventos, né? Essas nuvens podem migrarem e a gente, em intervalo de tempo curto, perceber um sol extremamente quente. E aquela presença das nuvens, por exemplo, se foi embora, não houve chuva. Isso a gente tem uma mudança no tempo, que pode ocorrer em questão de minutos, de horas, de dias, né? A sua mudança é muito rápida, não dá para classificar assim. Já o clima, para a gente dizer o nome de um clima, determinar o clima de uma determinada área, de uma determinada região, nós temos que observar por diversos anos, como eu já falei anteriormente. Então, clima não é a mesma coisa que tempo. O tempo influencia na determinação de um clima, pois é ele que nós vamos observar durante décadas para poder se chegar a dizer o nome de um determinado clima. Se tem chuva, se tem vento, se há uma umidade nesse ar, certo? Mas clima não é a mesma coisa que tempo, tranquilo? Então, como nós vamos centralizar as condições climáticas do continente americano, né, da América, então nós podemos dizer que devido a ela ter uma grande extensão de terra, ser um dos maiores continentes, né, possui uma diversidade de climas devido à combinação de diversos fatores. Podemos citar a temperatura, temos áreas onde a temperatura é mais quente, onde a temperatura é mais fria, a pressão atmosférica. Percebam aí que a palavra atmosférica está com ausência de um acento, mas ela é uma palavra acentuada, e a própria umidade dos ventos, que seria nada mais, nada menos do que a presença de água nos ventos, certo?
Então, tudo isso é característica que predomina na América, que vai possibilitar o que seja um continente que tem uma grande variação climática. Nós não podemos dizer, mas toda a América do Sul tem um tipo de clima só existe um tipo climático. Não. Em toda a América nós temos a predominância de vários tipos de clima. E os elementos que rodeiam essa área vão determinar esse clima. Um dos climas, de forma geral, que existe na América é o clima frio, né? Ao norte do continente americano, nas altas latitudes, ao sul da região de clima polar, precisamente no Canadá, prevalece o clima frio. Então, percebam, quando nós falamos norte do continente americano, nós estamos falando justamente a porção da América do Norte onde está localizado o Canadá. Por estar próximo de um dos polos, as áreas mais frias do planeta Terra, possivelmente essa área vai ter um clima mais frio. Nessas áreas, os invernos são extensos e as temperaturas estão sempre abaixo de 0 grau. Como consequência, durante a maior parte do ano, o solo fica coberto por neve. Os verões proporcionam temperaturas médias próximas dos 10 graus. Nessas regiões desenvolvem-se a taiga, constituída fundamentalmente por coníferas muito exploradas economicamente. Então percebam, se esse clima, como o próprio nome diz, é um clima frio, nós vamos ter uma presença de invernos maiores, com tempo maior, E além da ocorrência das chuvas, nós vamos ter a aparição da neve. Então, boa parte do ano, essas áreas são extremamente frias e a neve está cobrindo todo o solo. Lembrando que o clima ele vai determinar a vegetação de cada área. Então, como o clima é frio, a vegetação tem que ser uma vegetação que vá se adaptar a esse clima. E nessas áreas onde existe o clima frio, nós temos a presença da vegetação ou do bioma caracterizado como taiga. Vejamos aí nessas figuras, pessoal. A primeira vai representar essa porção norte do continente americano, Como foi alvo de destaque o Canadá, enquanto um país dessa área, que vai ter como predominância o clima frio. Lembrando que há a proximidade do Polo Norte, onde nós sabemos que as temperaturas são baixíssimas. E aí do lado nós temos a figura de uma vegetação característica desse tipo de clima, que seria a vegetação classificada como taiga ou bioma taiga, certo? Vegetação tipicamente dessa área que sobrevive a extremas temperaturas, Temperaturas mais frias, sobrevive a neve, sobrevive a ventos fortes. Então, sempre observar isso. Uma vegetação só vai existir uma área se ela se adaptar, principalmente ao tipo de clima, Clima frio de montanha. Domina no oeste do continente, onde se localizam as montanhas rochosas e a Cordilheira dos Andes. Nessas áreas, as temperaturas médias anuais variam entre 5 graus e 15 graus. Em regiões com essas temperaturas, prevalece a vegetação de altitude, que apresenta características variáveis de acordo com a altitude do relevo. Então, vejam só, como o próprio nome já diz, é um clima frio de montanha. Então, o relevo montanhoso, o relevo de montanhas, tendo uns picos mais altos, como a gente sabe que é a maior característica desse tipo de relevo, ele vai influenciar fortemente no tipo de clima. Por que ele influencia? Porque até a presença dos ventos vai ser de uma forma diferenciada, pois as grandes altitudes do relevo vão impossibilitar essa passagem do vento. Então, as áreas da América onde existe o clima frio de montanha, possivelmente vão ser as áreas onde existem as maiores cordilheiras. Como grande destaque, nós temos a Cordilheira dos Andes, certo? Então, a vegetação tem que se adaptar ao relevo. Nesse caso, ao relevo de montanha.
Vejamos aí, pessoal, nessas duas figuras, a primeira para a gente poder localizar, né, as maiores partes. Quando nós falamos na porção da América que tem essa presença maior do clima frio de montanha, nós estamos falando dessas partes, né, onde está destacado. Vejam aí a setinha. São as áreas onde tem uma ocorrência muito maior das montanhas. É justamente onde a gente vai poder encontrar esse tipo de clima. Vejam aí na figura ao lado, né, uma representação que a gente tem tanto desse relevo de montanha. Vejam que há uma ocorrência do frio e, por consequência, vai haver uma presença de neve em boa parte do ano também. Né? Esse relevo ele vai ficar encoberto por neve. E temos aí um dos tipos das vegetações que existem nessas áreas de relevo de montanha. Porém, existem áreas onde a vegetação ela é um pouco menor. Só para a gente localizar, um dos trechos das maiores cordilheiras que a gente tem na América seria a Cordilheira dos Andes. Vejam aí a seta, localizada na América do Sul. Um outro clima seria o clima temperado. As áreas de clima temperado proporcionam estações do ano bem definidas, com verões quentes e invernos muito frios. Então, como sabemos, existem 4 estações do ano, certo? Mas numa área onde o clima temperado vai prevalecer, podemos observar as 4. Com grande destaque, nós vamos ter os verões e os invernos. Acontecem conforme as suas características gerais. Os verões são quentes e os invernos são bastante frios. Lembrando, pessoal, que a localização dessas partes é fundamental, pois a gente sabe que a incidência dos raios solares, ela vai determinar se uma área vai ter um clima mais quente ou mais frio, né? Já que nós sabemos que o sol, além de iluminar, ele aquece. Esse tipo de clima ocorre sobretudo na América do Norte, onde ocupa ampla área. Na América do Sul, manifesta-se apenas em pequenas áreas do sul. A vegetação predominante dessas áreas é a floresta temperada, com árvores de grande porte e folhagens densas que caem no inverno, podendo ser bastante quente durante o dia e mais frio durante a noite. E isso em alguns locais, pessoal, não são todas as partes que existe o clima temperado, que a gente vai observar assim, o dia extremamente quente e a noite tem essa caída na temperatura. Mas um grande destaque seriam as 2 estações do ano bem definidas, o verão e o inverno. Clima temperado oceânico, típico da costa leste e oeste do Canadá e dos Estados Unidos. Apresenta chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Os invernos são bastante frios. A vegetação característica é a floresta temperada. Observem, como o próprio nome diz, é um clima temperado oceânico. Então, a incidência da água dos oceanos vai influenciar bastante esse tipo de clima. Vejamos aí nessas 2 figuras que representam tanto o mapa do Canadá, né? Nessa primeira figura a gente temos até a bandeira, e na segunda figura nós temos o mapa dos Estados Unidos. Então, vamos usar a rosa dos ventos, vamos centralizar os pontos cardeais para a gente determinar o porquê do clima oceânico. Vejamos. No mapa do Canadá, a gente vê, tanto nas porções leste quanto nas porções oeste, nós temos a incidência, nós temos a proximidade da água dos oceanos. E isso vai influenciar, por quê? Nós vamos ter uma maior evaporação dessas águas, nós vamos ter uma maior umidade desse ar. Consequentemente, vamos ter uma alteração no nosso clima, pois nós vamos ter uma localização muito próxima das águas dos oceanos. Com os Estados Unidos, que fica na segunda figura, temos a mesma característica, a proximidade da água dos oceanos, certo? Então, um fator determinante para esse clima, para se ter invernos bastante frios, tem sim essa relação com a água dos oceanos,
clima temperado continental tem uma maior ocorrência nas áreas de planície central, com verões muito quentes, invernos muito frios, com chuvas escassas e precipitação de neve. Então, no clima temperado continental, qual é o maior influenciador para esse clima acontecer? Nós vamos ter justamente a formação do relevo de planície, certo? Então, as áreas onde a gente tem uma ocorrência muito maior do relevo de planície, que é aquele relevo mais plano, mais baixo, mais retinho, nós vamos ter o quê? Verões extremamente quentes, invernos frios, porém, nós vamos ter uma escassez nas chuvas, tendo em algumas partes do ano presença de neve. Vejamos aí essas duas figuras, pessoal. A primeira, ela vai representar para a gente algumas porções do continente americano, onde a gente vai ter o relevo de planície, para que a gente possa localizar onde que vai acontecer esse tipo de clima. E percebermos que o relevo, ele é um grande influenciador da aparição de um determinado clima, certo? Vejam aí a sequência das setas verdes. Ah, e só existe relevo de planície nessas partes da América, um continente tão grande? Não. Mas percebam que nós estamos classificando um tipo de clima. Então, nós vamos observar as áreas que têm uma maior ocorrência de relevo continuado, certo? Aqui do lado, nós temos a segunda figura, que tanto representa esse tipo de relevo, quanto o relevo de planície, que também representa um tipo de vegetação que está colocada nesse tipo de relevo, altamente influenciada pelo tipo de clima, certo? Isso a gente pode observar no momento onde existem os verões mais quentes, a gente vê essa vegetação menor, tendo sim uma ocorrência de vegetações maiores. Mas quando temos a ocorrência das precipitações, a ocorrência das neves, da neve como um fenômeno natural, nós vamos também observar planícies extremamente carregadas ou colocadas com a neve, acima das suas vegetações, acima do seu próprio solo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Não deixem de ler o conteúdo do livro. Não deixem de observar as características gerais de cada um desses climas. E até a próxima aula.